Olá, turma, Tec Enfermagem, como estão vocês, né? Vamos dar mais início à nossa disciplina nessa unidade, né? Que é a enfermagem clínica cirúrgica, né? Então sejam todos bem-vindos. Essa aula vai ser gravada, né? Mas qualquer dúvida, a gente vai estar em outros canais dentro do WhatsApp para estar ajudando você, aluno, para ter maior conhecimento dessa disciplina. Então tivemos estudo dirigido. E agora vamos passar para a nossa disciplina de hoje, né? Nossa disciplina é clínica cirúrgica, né? A ementa da disciplina é né? O cuidado de enfermagem ao adulto e a idoso nas intercorrências cirúrgicas agudas e crônicas no processo de viver, considerando o contexto institucional e familiar, bem como o internário terapêutico, como desenvolvimento de habilidades relacionadas a esse cuidado. Vamos ter também a sistematização da assistência de enfermagem e ações de promoção, recuperação e reabilitação da saúde. Alguns aspectos ético e bioético do cuidado à pessoa em condições cirúrgicas. E vamos estudar muito sobre a segurança do paciente, né? Principalmente nessa situação cirúrgica, nessa cirurgia segura, ok? Então, que competências, né, esse Tec Enfermagem vai precisar ter, né, nessa disciplina? E a partir dessa disciplina, precisamos ter com alguma competência, né? Vamos estar preparados, né, para vivenciar esse momento. Então, a primeira competência é conhecer os pressupostos legais e éticos que regulamentam o exercício e o ensino da enfermagem brasileira, referentes aos aspectos clínico e cirúrgico do paciente em período perioperatório. Então, é de suma importância esse técnico já ter esse conhecimento anterior, desse código de ética, né? Então, essa conduta, né? A gente está muito forte nas aulas de ética, são as primeiras disciplinas, mas é a disciplina que vai estar norteando, né? Essas ações, né? Do Tec Enfermagem na clínica cirúrgica. Então, outras competências é desenvolver habilidades instrumentais, cognitivas, afetivas, sociais e culturais no processo de cuidar do paciente nas intercorrências cirúrgicas no contexto hospitalar. Então, agora a gente vai estar voltando nesse contexto hospitalar, essas habilidades, né, afetivas, sociais, culturais nos processos. Então, a gente vai ver que, no decorrer de nossos estudos, vai ver que esses fatores são de suma importância o técnico de enfermagem desenvolver, né? Como sabe conversar, colocar o que eu estou, né? Então, cada instituição vai ter uma cultura, né, da instituição. E dentro dessa cultura vai ter a cultura também da população que está sendo usuário daquele serviço, né? Nosso terceiro, desenvolver habilidades e atitudes para tomar decisões competentes para a construção da relação terapêutica entre o profissional e o paciente, profissional e a família, e equipe multiprofissional, reforçando estudos desenvolvidos em fases anteriores para o melhor desempenho no processo do cuidar. Então aqui a gente vai ver que esse técnico não está sozinho, está numa equipe multiprofissional. Então o que é uma equipe multiprofissional? A equipe onde vai ter vários profissionais, então onde você vai ter médico, fisioterapeuta, psicólogo, que vai estar envolvido nesse processo do cuidar da cirúrgica. Então, estamos tendo nutricionistas, né? Instrumentadores, profissionais da radiologia, laboratório. Então, assim, é preciso que esse técnico também tenha essa competência, né? Trabalhar em equipe, saber o seu papel. Também a questão do paciente. Então, o paciente nesse processo cirúrgico, o paciente vai estar questão psicológica muito abalada, né? Então, não estava esperando aquela cirurgia. Muitas vezes é uma cirurgia para restaurar a sua autoestima, né? E a questão da família, né? A preocupação familiar. Às vezes, aquela pessoa é o provedor daquela família. Às vezes só tem um filho, entendeu? Então, uma série de fatores que esse técnico, né, de enfermagem vai ter que ter essas competências desenvolvidas e desenvolver junto ali com sua equipe.
E uma quarta competência, né? Compreender as especificidades relativas ao gênero de manifestações das intercorrências cirúrgicas presentes no desenvolvimento do cuidado da enfermagem. Então, compreender cada cirurgia é única, então toda cirurgia tem seus riscos, né? Então, precisa compreender essa especificidade, né? Então, as intercorrências, né? Está sempre preparado. Então, essa equipe, o técnico vai estar sempre atento. Então, preparar todo o material antes, né? Ter cuidado e atenção nesse envolvimento. Então, é uma competência que ele vai ter que se desenvolver sim. Reconhecer o familiar como um parceiro da enfermagem nas intercorrências cirúrgicas. Então, esse familiar, muitas vezes, está ali, né? Ele realmente fica muito tenso. É ele que vai estar, né, atrás da enfermagem. A enfermagem precisa compreender esse familiar, porque é um estado também crítico para ele, né? Ele está ali envolvido em todo o processo. Então, outra competência, né? Intercorrência cirúrgica do paciente no contexto da clínica cirúrgica, do centro cirúrgico, do centro de esterilização. A gente vai ver que na clínica cirúrgica vai ter setores, né? Alguns setores envolvidos, né? Que a gente já tem a clínica cirúrgica, propriamente dita, o centro cirúrgico, é o local onde vai estar realizando a cirurgia, né? E o centro de esterilização, onde vai estar. Então vamos deixar bem aqui, ó, clínica cirúrgica, do centro cirúrgico, do centro de esterilização. Então é esses três partes, né, que a gente precisa estar conhecendo dentro de enfermagem cirúrgica, da clínica cirúrgica, centro cirúrgico e o centro de esterilização. Então, a clínica cirúrgica, onde o paciente vai ficar lá, né? Depois da cirurgia, esperando, pode ser antes da cirurgia, na clínica, né? O centro cirúrgico é o local propriamente dito. E o centro de esterilização, que a gente vai ver, que é onde prepara o material. O material precisa estar estéril, né? Livre de qualquer micro-organismo. Então, conhecimento da estrutura física, funcional e organizacional do centro cirúrgico, do centro de material e esterilização e da sala de recuperação pós-anestésica. Então a gente vai, esse conteúdo tem na apostila aí de vocês, né? Mas a gente vai estar comentando também aqui. Então, conhecimento, então precisa conhecer essa estrutura física, né? Local, funcional, como funciona, como é que está funcionando ali, a organização do centro cirúrgico, do centro de material de esterilização, da sala de recuperação pós-anestésica, de suma importância nessa recuperação do paciente, dos diferentes cenários do cuidado. Então, essas competências, né, que esse profissional vai ter que ter, a gente vai estar adquirindo, né? Medida de controle de infecção hospitalar. Então, esse tem que estar essa medida a todo momento. Então, uma simples lavagem das mãos, né? Que é o que vai estar mais reduzindo, né? Esse controle das infecções hospitalar. Então você vai estar abrindo, né? O paciente está passando por cirurgia, muitas vezes o paciente tem baixa imunidade. Então, essas medidas de controle de infecções hospitalares de suma importância. Procedimento de preparo, esterilização, controle, transporte de materiais e instrumentais, suma importância. Como é que está sendo esse controle? Então aí vai ter que ter um protocolo. Então toda a instituição vai ter que ter um protocolo para esses procedimentos. Cuidar de enfermagem aos pacientes,
cirúrgico no período transoperatório, né? Cuidar de enfermagem de procedimentos anestésicos cirúrgicos. Cuidar de enfermagem no âmbito de novas tecnologias cirúrgicas. Centro cirúrgico, controle ambiental, classificação das cirurgias, terminologias científicas, cirurgia segura. Então, essas, né? Esses são os conteúdos que a gente vai estar vendo dentro de clínica cirúrgica e onde esse técnico precisa, né? Ter essas competências. Então, depois dessa disciplina, você tem que estar apto, né? Para estar vendo todos os processos, né? Tá apto para ir para uma visita técnica, tá? Para ser o estágio, né? Depois desse conhecimento todo teórico dessa disciplina. Okay? Então, enfermagem clínica cirúrgica. Então, vocês estão vendo aqui, tá vendo 3 imagens, né? Quando é que começa a clínica cirúrgica, né? É depois da cirurgia? É antes da cirurgia, no preparo? Então, a clínica cirúrgica é todo esse envolvimento do paciente. Então, diz que a unidade hospitalar onde acontece todo o período, né? Desde a internação, desde o formar o paciente que vai fazer cirurgia, esse preparo do material e a cirurgia propriamente dita. Depois volta, né? Para o pós-anestésico, depois volta para a recuperação. Então, a clínica cirúrgica é todo esse processo, desde o do pré-operatório, pré-anestésico, pré-operatório, transoperatório e o pós-operatório. Então, o que é o pré-operatório? Essa notícia, né? Que eu dou antes das 24 horas ao paciente. Então, o paciente vai se preparar, né? Então, aí já começa a clínica cirúrgica. Então, já tem que preparar. Então, nesse momento, esse paciente tem que estar, né, psicologicamente. Então, qual assistência de enfermagem já começa ali? O preparo do paciente, né? Desse apoio psicológico, né? Como ele recebeu essa notícia. Às vezes veio fazer um exame, né? Simples. Teve uma notícia, né? Precisa ficar para fazer a cirurgia. Então, muda todo o contexto desse paciente. Então, a clínica cirúrgica, essa unidade, né? Essa unidade do hospital, né? Que vai tratar dessa questão da cirurgia, né? Então, dentro desse processo, a gente já viu lá que tem centro clínico cirúrgico, centro cirúrgico, central de esterilização. Então, esse setor, né, dentro do hospital vai estar dando esse suporte, né, ao paciente. Então, dentro da clínica, nós temos pré-operatório, transoperatório, que é ali naquele percurso, né? E o pós, né, que é depois da cirurgia. E as cirurgias? Agora vamos falar de cirurgias, né? Então, cirurgia é o procedimento, né? Mas tem vários tipos de cirurgias, né? Então, as cirurgias de emergência, como o nome está dizendo, sem demora. A cirurgia de emergência, o paciente requer atenção imediata. Então, quer uma atenção imediata. Então, nós temos cirurgia de emergência. Então, emergência, a cirurgia se demora. Então, comprometer a vida imediata, né? Temos algumas de exemplo aqui, um sangramento grave, crânio fraturado, obstrução vesical, obstrução intestinal, um PAF, né? Que é o perfuração por arma, né? Então, cirurgia que o paciente vai morrer, né? Por risco de morte, né? É a cirurgia de emergência. Nós temos a cirurgia de urgência, né? Então, aqui é cuidado para não atrapalhar, né? Emergência com urgência. Então, urgência, o paciente precisa de atenção imediata também.
Mesma coisa daqui. Ó, atenção imediata. Mas só que o tempo muda agora. 24 a 30 horas. Então o tempo vai mudar. Mas a cirurgia de urgência. Então, se perguntar, né? Qual a diferença da cirurgia de emergência para urgência? Então, a diferença é que o paciente de emergência imediato pode correr risco de morte, né? O paciente requer. E a cirurgia, apesar de ser imediato, mas tem um tempo aqui agora de 24 a 30 horas que o paciente pode esperar. Então, um exemplo aqui, um cálculo renal. Esse cálculo pode, né, dar uma série de dor ao paciente, mas não é de emergência, vai morrer por causa disso, né? Infecções agudas de vesícula, né? Aí se for de emergência, normalmente o médico vai... O paciente pode evoluir dessa urgência para emergência, apresentar o quê? Um sangramento, estourar tiver sangramento, tiver algum rebaixamento, né? Se tornar um paciente crítico, vai mudar. Aí dessa urgência se torna emergência. Então, algumas cirurgias necessárias é aquela que precisa fazer a cirurgia. Então, ela pode demorar semanas e meses, não necessárias. Então, alguma cirurgia necessária e alguma cirurgia eletiva. O paciente deve se submeter à cirurgia. Aí vai marcar uma data para esse paciente fazer. Normalmente essas 4 é a mais vista, mas tem cirurgia reparadora, né? Algumas cirurgias, outro tipo de cirurgia. Às vezes é necessária que a gente vai estar mais vendo, né, dentro da enfermagem, né? A cirurgia de emergência está lá na vermelha, vai vir na vermelha para a gente urgente, necessário, e vai ter algumas cirurgias eletivas, aquelas que já são marcadas para aquela data, paciente, ok? Então, não fica muita dúvida aqui, cirurgia de emergência e cirurgia urgência. Então, emergência imediato, né, naquela hora, né? Urgente, né, apresenta imediato, mas não tem risco de morte naquela hora, ok? Então, o tempo é de 24 a 30 horas, a cirurgia pode esperar. Estou te falando um tema muito de suma importância, né? Dentro do contexto dentro da enfermagem, né? Esse conteúdo você já viu, a gente vai estar só refazendo, que é a segurança do paciente, é a segurança que tem que ter em todo momento do paciente. Então, do contexto dentro da enfermagem. Essa segurança do paciente tem que estar todo momento identificando o paciente, melhorar a comunicação, manter todos os acessos, né, com datas, para estar trocando esse acesso. Então, cirurgias seguras, né, está identificando a cirurgia, onde vai fazer, segurar a cirurgia em locais da intervenção. Então, antigamente o paciente entrava, né, ia fazer uma cirurgia de um braço e fazia a cirurgia do outro. Então, hoje já tem, né, essa dupla checagem, essa cirurgia segura. Então, realmente o paciente correto, né? Então, vai ter toda a identificação de fazer a cirurgia, né? Vai ver de novo, vai fazer aquele novo protocolo. Então, segundo esse paciente está nesse primeiro lugar, né? Então, a identificação correta do paciente. E aqui vamos ter também a questão da higienização das mãos, né? Olha a higienização das mãos, está aqui. Controle das infecções hospitalares, né? As mãos, lavagem das mãos, né? E melhorar essa comunicação da equipe, né? Então, melhorar a sua vida, nosso compromisso. Então, o técnico pode sair daqui se conhecer esse seguro do paciente. Quais são os 6, né?
requisitos de suma importância. Então, essa segurança do paciente tem que estar em todo o processo. Quem vai fazer essa segurança, muitas vezes o paciente está, né, em coma, acordado, está respondendo, está nervoso, e muitas vezes tem alguma informação ali que não bate muito. Então, a importância desse familiar estar próximo, né? Ela está vendo algumas situações familiares, somente alergia a medicamento, né? Então, a segurança do paciente tem que estar todo momento, o técnico, né, de enfermagem atento. A gente vai falar agora de tempo cirúrgico, né? É um tema muito importante, né? Então, nós temos 4 tempos cirúrgicos: diérese, hemostasia, xérese e a síntese. Então, o tempo cirúrgico é o tempo que vai fazer cirurgia, desde a limpeza, desde a abertura até o fechar a cirurgia. Então, o técnico precisa conhecer, né, quais são essas fases, né? Diérese consiste no corte, na divisão, na separação dos planos anatômicos ou tecido para possibilitar o acesso a um órgão ou região. Então, quando parte, qual o nome que dá esse procedimento, né? Diérese. Então, hemostasia, hemo, né? Então hemostasia, hemo, já está vindo com sangue, né? Então, consiste, né, no conjunto de mansão manuais para investigar a prevenção de uma hemorragia. Então, vai prevenir hemorragia, aquelas pinças, né? E tu tá mandando lá no grupo sobre as pinças, né? Que aqui não como ver todas as pinças. Para impedir o sangramento da circulação de para, né? Pinça e para esse sangramento. Então, exeres, né? Então, pinçou, abriu e agora fazer o quê? Terapia que finaliza inserção parcial, né? Do órgão tecido. Então, exeres, vai cortar, agora tem um corte, né? Novamente agora onde o local tecido. E a síntese consiste no junção das bordas, manutenção que vai fazer, vê muito vai fechar, vai costurar, né? Vai dar uma incisão ali na cirurgia. Então, 4 tempos cirúrgicos, então não esqueça: diérese, hemostasia, xérese e a síntese. Então, são os 4 tempos cirúrgicos que o técnico precisa estar conhecer esses 4 tempos cirúrgicos, ok? Então, agora a gente vai falar um pouquinho do período perioperatório. Que período é esse? É esse período que antes de fazer a cirurgia, até a alta dessa cirurgia. Então, nós temos 3 períodos perioperatórios: período pré-operatório, transoperatório, período pós-operatório. Então, o que é o período pré-operatório? Imediato e imediato. Transoperatório não tem um período imediato. É um período que está ali, a cirurgia, né? Correndo a cirurgia. Então, pós-operatório imediato, operatório imediato. Então, a gente vai falar sobre imediato, sempre como... Vou pegar a caneta aqui. Cadê a caneta? Então, 24 horas antes, 24 horas depois. Então, a gente vai estar trabalhando sempre nessa questão imediato. Então, imediato, sempre 24 horas imediato, depois das 24 horas. Ok? Então, o que é o pré-operatório imediato?
24 horas antes da cirurgia. E o pós-operatório, imediato, 24 horas antes. Então, a gente vai ver aqui, vou estar mandando para vocês, né? Modelos de evolução de enfermagem na clínica cirúrgica. Você vai estar sempre lá, paciente pós-operatório imediato, paciente pós-operatório imediato. Você vai ter sempre essas ideias, mas só para vocês terem noção do tempo que ele está ali, antes da cirurgia e depois da cirurgia. Quem sabe saber esse período pré, antes, pós, depois, para ter uma noção de como está esse paciente. Porque tem cirurgia que a gente diz, vai ter alta 2 dias após a cirurgia. Tem cirurgia normalmente depois de 24 horas, que é esse período que o profissional tem que saber, né? Para estar ajudando a equipe médica. Quanto tempo tem a cirurgia? Um pós-operatório imediato, pós-operatório imediato. Isso é questão de conhecimento e algumas situações de emergência. Então, o paciente que vai estar se agravando mais nesse pós-operatório imediato, tem que ter um cuidado de enfermagem melhor. Pós-operatório imediato, ou requer outro cuidado que a gente vai estar vendo lá na frente. Então, de questão de conhecimento, quais os períodos perioperatórios que existem? Então, existem 3 períodos: pré-operatório, transoperatório e o pós-operatório. São os 3 períodos que existem. E o pré-operatório imediato, imediato, transoperatório não tem esse imediato, imediato, e o pós-operatório imediato e imediato. E dentro como toda enfermagem, dentro da cirúrgica é de suma importância esse conhecimento, ó, terminologias cirúrgicas. Que é isso? Através da prefixo do relativo, do afixo, sufixo e prefixo, a gente vai estar conseguindo ver que cirurgia é. Esteja atento, está aí na apostila também sobre as terminologias, né? Mas é preciso estar conhecendo para a gente conhecer algumas cirurgias. Nós temos, vou dar um exemplo, né? Nós temos uma cirurgia quando as pessoas têm trauma abdominal, né? E não sabem o sangramento, ele vai fazer uma laparotomia. Aí você vem aqui, ó, tomia. O paciente precisou fazer uma laparotomia. Tomia, abertura de um órgão. Então, abriu algum órgão, laparou. Então, láparo tem a ver com o abdômen, né? Então, você pega pelo um prefixo, vamos dizer que eu quisesse falar que foi uma abertura de um órgão. Eu pego aqui, ó, uma gastrotomia. Então, foi o que? A abertura do estômago. Vou ver outro aqui. Então, o prefixo vai estar sempre havendo com o órgão, né? Vamos aqui, ó. Adeno, glândula. Blefaro, pálpebra. Cisto, bexiga. Cólon, vesícula. Então, esse prefixo vai estar sempre relativo a um órgão. Oftalmo, olhos, ó. Ósteo, osso. Rino, nariz. Se eu quisesse dizer que ele fez um sufixo, tem a ver com o procedimento. Vamos dizer que eu quero dizer que o paciente fez uma rinoplastia. Quer dizer que ele fez o quê?
uma alteração na forma ou a função. Então, ele fez uma alteração no nariz. Então, a gente vai ver muito na aula, a gente vai estar trazendo algumas situações, né? Só para vocês terem noção que deve estar terminologia cirúrgica, né? Então, você pega oftalmo, vamos ver. Oftalmo que? Vamos ver, remoção, marfia, oftalmoplastia, uma alteração nos olhos. Estéreo o que? Útero. Vamos ver que eu quero fazer uma retirada. Fazer uma esterectomia, remoção parcial ou total. Estero, útero, ectomia, remoção. Então, uma histerectomia é uma remoção parcial total do útero. Entenderam aí? Então, mas aqui é fácil, terminologia, né? Então, a D vê essa questão, prefixo, que tem a ver com o órgão, com a parte do corpo, o prefixo. E essa, gravar bastante isso aqui, ó. Esse sufixo. Se terminar ectomia, remoção, pexia, fixação, plastia, rafia, sutura, escopia. Então, uma gastroescopia vai ser o quê? Uma visualização do interior do corpo, o geral, de uma parte do tecido lente especial, que vai visualizar esse órgão. Ok aqui? Então, terminologia cirúrgica é a parte onde eu vou conhecer que tipo de cirurgia vai ser feita e o que vai ser feito. Então, é de suma importância o técnico também estar conhecendo que cirurgia que o paciente vai ser submetido, porque tem aquela questão da segurança do paciente. Então, o paciente vai fazer uma retirada, vamos dizer, uma rafia, sutura do rim, nefrorrafia. Se eu não sei o que é, o paciente precisa ter toda a segurança, onde o local precisa estar marcado, precisa estar vendo todos os sinais vitais do paciente, mas se eu não sei, então preciso estar conhecendo também essa terminologia cirúrgica para estar melhorando essa segurança do paciente. A gente vai agora para um conteúdo, né, de suma importância, né, sobre esterilização. A gente falou lá sobre CME, central de material de esterilização, que é aqui. Então a gente disse que é o coração do hospital. Por que o coração do hospital? Então ali que vai dar uma bomba, né? Então tudo vai ter medida ali. Se não tiver material esterilizado, não tem cirurgia, né? E é um setor de quê? Requer muito o quê? Atenção. Então todos os fluidos vão para lá, contaminação. Então é um setor muito crítico, né? A gente vai ver na apostila aí que tem uns setores críticos, né? Os materiais críticos, semicrítico, não crítico. Então, o setor de esterilização central de material e esterilização é o CME, responsável pela esterilização dos materiais de todo o hospital. Esta área destina-se à instalação de equipamentos usados para a esterilização de material pelo método físico e químico. Então, aqui, né, vai estar essa central, né? Então, todo o setor do hospital precisa de material, né? Precisa dessa esterilização, precisa passar por esse processo, porque a gente vai estar trabalhando com materiais. Então, todos os materiais precisam estar bem
precisa estar esterilizado, livre de contaminação, né? Livre de micro-organismos, ok? Então, esse central diz que é o coração do hospital, porque está ali no meio, né? Está fazendo todo o processo, né? De entrada de material, limpeza, retorna para o setor, todo o setor do hospital, a ter materiais que precisa estar, né, bem limpo, esterilizado, ok? E agora estamos finalizando já, conhecemos, né, sobre a clínica médica, então, e agora os cuidados de enfermagem desse paciente. Então, ele falou muito sobre a segurança do paciente, preparo desse paciente, período, né? Cirurgia pré-operatória, transoperatória, pós-operatório imediato. Agora, esse paciente precisa ter cuidado de enfermagem. Então, quais são os cuidados de enfermagem? Então nós iremos estar aptos para prestar esse serviço, esses cuidados de enfermagem. A gente vai estar vendo alguns cuidados de enfermagem de suma importância para que esse paciente, né, vá para a cirurgia, saia da cirurgia e volte para casa, ó, bem, né, recuperado, com todo cuidado, né, toda a sua segurança. Então nós temos aqui alguns cuidados pré-operatório, né? Pré-operatório. Atender o paciente conforme sua necessidade psicológica, esclarecendo as dúvidas. Então aqui fica muito, né? Muitas vezes, às vezes o maior apoio desse paciente que é a enfermagem, que está ali com ele, né? 24 horas. Então apoio, às vezes ele precisa conversar, precisa tirar dúvida, né? E quem vai ser psicólogo? O técnico de enfermagem, né? Então vai atender conforme a sua necessidade, então dá esse apoio, né, psicológico a esse paciente, né, tirando algumas dúvidas, né, se for algumas dúvidas que não pode, né, tá junto com o médico, e o técnico pode estar também, né, fazer suas anotações, né, pedindo apoio de uma equipe multiprofissional, psicólogo, né, para estar junto com esse paciente, assistente social, os terapeutas ocupacionais para estar, né, fazendo também esse apoio ao paciente. Então, outro, né? Sinais vitais, né? Verificar sinais vitais, né? Quais são os sinais vitais, né? PA, pressão arterial, temperatura, pulso, respiração. E a dor, né? São esses sinais, 5 sinais vitais. Então, o técnico precisa também estar revisando sempre esses sinais vitais, pressão, temperatura. Então, qualquer alteração, né? Que muitas vezes o paciente pode ter alguma alteração nesses sinais vitais, onde o técnico precisa estar informando, né, ao seu superior, ao enfermeiro e ao médico. Então, pesar o paciente é outro cuidado de enfermagem, para sempre pesar o paciente, né, saber o peso do paciente, para a partir dali o médico, né, tem uma conduta. Conhecer o material para o exame conforme solicitação. Conhecer o material onde vai ser coletado esse exame, né? De urina, conhecer o material. Observar, anotar a citação da dieta. Então, essa dieta de suma importância, que tem paciente que vai precisar ficar em jejum, né? Que dieta é essa? A dieta laxante, dieta líquida. Então, tá, anotar essa aceitação. Se o paciente aceitou, não. Então, tem um tempo, né? Orientar a higiene oral e corporal antes de encaminhar o paciente para o
centro cirúrgico, então a higiene do paciente, tem que tomar banho, então cada hospital tem um protocolo, tem uma rotina, tem cloroxidina, o paciente precisa tomar banho, cloroxidina, lavar a boca. Não tem o paciente de jejum conforme a rotina, então orientar aqui vai dar muita fome, né? O paciente precisa estar em jejum, então quantas horas, né? Fazia tricotomia, que é a tricotomia? Retirada de pelos, conforme a rotina. Tricotomia, né? Orientar o paciente a esvaziar a bexiga ao mínimo antes da cirurgia, então ir ao banheiro 30 minutos, né? Retirar próteses dentárias, joias, ornamentos, identificar, então de suma importância estar identificando para devolver, né, do paciente, viu? Então, retirar prótese, o paciente não pode ir lá com próteses, né, dentárias, né, chapas, com joias, com nada. Esse tem que estar identificando e guardando, né, o valor, né? Caminhar o paciente ao centro cirúrgico, né? Então, nunca esquecer anotações. Anotar tudo, viu? Então, anotar, né, todo o procedimento da enfermagem, né? Tá sempre anotando. Então, anotar, viu? Aqui eu vou apagar para tentar. Então, tá sempre anotando. Caminhar o paciente anotar. Então, anotar em prontuário todo encaminhamento, a hora e como o paciente foi encaminhado na cirúrgica para o centro cirúrgico, clínico cirúrgico, ok? E agora o paciente fez a cirurgia, né? Já passou lá para o centro cirúrgico, já ficou na recuperação pós-anestésico, né? E agora estou recebendo o paciente pós-operatório, né? Que é esse. Então, tem dois tipos de pós-operatório, imediato e imediato, né? Então, o que tem que fazer com o paciente? Transferir o paciente da maca para o leito com cuidado. Então, aqui eu ajudo do maqueiro, né? O paciente, às vezes, não pode nem ter, de qualquer jeito, ser jogado na cama. Cuidado, porque a cirurgia na coluna, né? Posiciona o paciente no leito. Então, o paciente precisa estar no leito posicionado. Então, a gente viu lá a posição do paciente, né? As posições lateralizadas, reto, Transamburgo, folio, né? Novamente aqui, ó, sinais vitais. Que lá embaixo fez, quando chegou aqui, ó, tem que ser feito novamente para estar fazendo todo esse controle. Então, observar o estado de consciência desse paciente, né? Como é que está o estado de consciência? Ele ainda está em recuperação, cirurgia, né? Então, passou pelo lá no pós-anestésico, mas como é que está a consciência? Está lúcido, orientado, está calmo, agressivo. Avaliar a drenagem e soroterapia. Então, ele vai vir com dreno. Qual é o soro que está usando? É o soro fisiológico? Solução Ring? Solução glicosada? Então, está sempre anotando. Medicações conforme prescrição médica. Então, nunca deve ser feita nenhuma medicação onde não conste na prescrição médica. Então, a prescrição médica é esse documento, né, que dá todo o suporte ao técnico, né, para estar
fazendo essa medicação em pacientes. Monitorar movimentos de membros superiores ou inferiores, né? Como é que está esse movimento do paciente? Já consegue movimentar a questão da anestesia, né? Anestesia geral, local, o arraque. Controlar a diurese, né? Diurese, urina, né? A urina do paciente, né? Então, a urina vem a questão que renal. Então, tá sempre de olho nessa questão. Renal, urina, se veio, tá urinando já, a bexiga tá com bexigoma. Assistir psicologicamente o paciente e seus familiares. Observar e relatar complicações. Então, aqui de novo, o técnico precisa estar observando o paciente, né? Isso tudo a notar. Então, notar, né? Você anotando em prontuário tudo isso. Então, prontuário é de suma importância, gente. É o que vai assegurar que você fez aquele procedimento. Aí aqui urina, né, diurese. Então isso aí, isso foi nossa aula, né? Um pouco de resumo da nossa aula. Então nós temos todo o material aí. A gente vai estar no grupo, né, do WhatsApp também, tirando as dúvidas, mandando mais conteúdo. Faça atividade aí e reveja quantas vezes for preciso essa aula, né? Então aqui essa aula foi, né? Essa referência aqui, ó, tem várias referências, então vários materiais. Então, aplicação do processo de enfermagem, promoção, cuidado colaborativo, né? Manual prático do pré e pós-operatório de Bogossia. Então, e vários outros, né? Então, pesquise mais, se quiserem, né? E qualquer dúvida, né? A gente vai estar no grupo do WhatsApp para estar melhorando nossa comunicação. Então, não deixe de estar revisando esse conteúdo quantas vezes quiser. Então, um abraço a todos. Espero que essa aula seja muito proveitosa para todos. Agradeço a todos.